convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10. E vamos falar sobre um exemplo de fé que podemos extrair de um comportamento, de uma atitude de um centurião, que faz parte do texto deste texto bíblico, e que tem grandes lições, e sendo aplicado ao nosso coração pelo Espírito Santo, certamente vamos ser abençoados. Lucas capítulo 7, versículo de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou Jesus em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a estes: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém. Temos aqui um exemplo de fé. E eu gostaria de, com a graça de Deus, compartilhar com os irmãos alguma coisa que Deus colocou no meu coração. A você que nos assiste através da internet ou pelo vídeo, eu gostaria que você abrisse o seu coração neste momento para poder meditar juntamente conosco nessa palavra, porque talvez muitos dos seus problemas, das suas dificuldades, esteja aqui uma resposta, uma solução para que você possa compreender o plano e até os métodos que Deus pode usar para te abençoar. E é muito importante analisarmos a palavra de Deus. E eu coloquei aqui alguns pontos que vou compartilhar com os irmãos. A fé genuína, essa fé que nós estamos falando, a fé bíblica, uma fé genuína, ela consegue enxergar a majestade e a grandeza de Deus. Eu vou repetir. A fé genuína consegue enxergar a majestade e a grandeza de Deus. Porque quando nós adquirimos a fé bíblica, a fé genuína, nós sentimos a nossa necessidade e nós nos humilhamos perante a potente mão de Deus. Conseguimos ver a grandeza de Deus. Conseguimos ver a majestade de Deus. O centurião da cidade de Cafarnaum, ele dá-nos um grande exemplo desta fé. E quando nós olhamos para a história que envolveu esse centurião, nós vamos procurar compreender e vamos compreender porque nós vimos nele esse exemplo de fé. Essa fé que nós devíamos também imitar. Ele olhou, enquanto todos viam Jesus de várias formas, ele conseguiu, através da sua fé, ele conseguiu ver a glória de Deus, conseguiu ver a majestade de Deus, conseguiu ver a grandeza de Deus. Primeiramente, essa fé que envolveu a vida desse centurião é uma fé que protege e salva. A primeira coisa que ele viu foi o seu criado.
estava enfermo, era uma pessoa, embora fosse um servo dele, um serviçal da sua casa, talvez um mordomo, era alguém que ele amava aquela pessoa, ele considerava aquela pessoa, e a Bíblia diz que ele tinha grande estima por ela, por aquela pessoa. E a fé que esse centurião tinha era uma fé protetora. E isso é muito importante compreendermos, porque quando nós cremos no Deus que nós servimos e conhecemos o nosso Deus, a nossa fé leva-nos a procurar proteger as pessoas, principalmente a quem nós amamos. E o nosso amor é por todos, mas principalmente as pessoas que estão mais próximas de nós. Nós queremos protegê-la e nós sabemos que Deus pode agir, Deus pode operar na vida delas. Então nós, por esse amor, essa fé nos leva a ter uma preocupação e nos leva a ter proteção para com as pessoas com quem nós amamos. Foi isso que aconteceu com esse centurião. Ele tinha lá o seu servo, estava enfermo. E a Bíblia diz que ele estava moribundo. Moribundo, ele estava quase à morte. A doença que o afetou, a Bíblia não registra qual é o tipo de doença, mas diz que ele estava quase à morte. E quando o centurião, certamente um homem que recursos financeiros não lhe faltava. Ele era um comandante de uma esquadra, digamos assim. Um centurião era um homem que tinha sob os seus cuidados 100 soldados. Era uma mini companhia do exército romano. 100 soldados, estava sob o comando deste homem. Esse homem, além de galgar uma posição social, ele tinha poder, ele tinha autoridade, certamente tinha os recursos que advinham da sua posição social, do seu trabalho, da sua função militar, ainda até porque era o Império Romano que estava no comando naquela época. Então era um homem que certamente, financeiramente, os médicos que estavam ao dispor, certamente foi consultado. Ele deve ter mandado chamar lá os médicos da corte, em Cafarnaum, aquelas pessoas, talvez tenha procurado meios para que o seu criado, esse seu servo amigo, a quem ele estimava muito, pudesse ficar curado. Mas há momentos que tudo que se faz se torna inútil, porque há situação que só Deus pode agir, só Deus pode resolver. E talvez seja essa uma das situações, ou talvez esteja a falar com alguém que já tenha procurado todos os recursos, talvez até dinheiro não seja o seu problema. Talvez você tenha investido na busca de solução para o seu problema, mas não conseguiu. Talvez os meios humanos não são capazes de resolver os seus problemas, mas nessa noite eu quero dizer a você que estamos diante de um Deus que pode tudo, um Deus do impossível, o Deus que pode solucionar o seu problema. E a história desse centurião passou por essa experiência. Ele procurou recursos e não encontrava nos recursos que tinha ao seu dispor solução para o seu problema. A Bíblia diz que o seu criado estava enfermo e ia ficando moribundo, estava cada vez pior. Então, diz a palavra de Deus que ele ouviu falar de Jesus. E isso é maravilhoso quando nós compreendemos a responsabilidade que nós temos e o privilégio de alguém ouvir falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Diz a Bíblia que quando ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de quê? Ouviu falar que Jesus ressuscitava os mortos. Ele ouviu contar os testemunhos a respeito de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus abria os olhos aos cegos. Ele ouviu, porque a fama de Jesus já tinha espalhado por todo aquele império. As pessoas sabiam que era Jesus. Jesus era noticiário cotidiano, porque havia momentos no ministério de Jesus que ele não podia nem andar mais publicamente, não havia mais facilidade para ele por causa da sua fama, que cresceu muito, porque de muitos lugares vinham pessoas de todos os lugares, enfermos, doentes, todos os tipos de pessoas, endemoniadas, pessoas que estavam desenganadas, pessoas que não havia mais esperança para elas, vinham até Jesus em busca de Jesus, para que Jesus pudesse trazer solução para elas, e elas eram curadas, elas eram libertas, eram paralíticos que andavam, surdos passavam a ouvir, cegos viam, mortos ressuscitavam, e essa fama espalhou por toda a terra na época de Jesus. E quando o centurião ouviu falar de Jesus, ele, no seu coração, ao ouvir falar desses feitos milagrosos de Jesus, a fé que ele adquiriu é esta fé que todos nós precisamos ter também.
é um exemplo de fé. Porque ele, quando ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de todas essas coisas que Jesus falava, que Jesus fazia. E quando ele ouviu falar, a sua fé foi tão grande que ele viu o que nós às vezes não vemos. Porque ele, como um homem militar, um homem sujeito a ordens, um homem sujeito à autoridade, um homem que obedecia a ordens, que estava sujeito ao império, ele que estava sujeito a vários tipos de comandos e ordens, também tinha sob o seu cuidado homens que estavam debaixo das suas ordens. E ele era conhecedor de que uma ordem era para ser executada. E diz até um ditado que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E no sentido militar, ele tinha a cabeça a prêmio se ele não obedecesse, mas também sabia que os seus subordinados, quando não obedecessem, havia regras para eles, havia consequências da desobediência. E ele sabia que quando dava uma ordem, a ordem seria cumprida, porque ele era um homem cumpridor de ordens. E isso é uma situação que o levou a compreender dentro do mundo físico aquilo que era espiritual. Porque ele, quando olhou para Jesus, ele disse assim: eu sei o que é ordenar e receber ordem. Eu sei o que é mandar e sei o que é obedecer. Porque eu tanto obedeço como também dou ordem. E eu sei que quando eu recebo ordem, eu cumpro. E quando eu dou ordem, as pessoas também cumprem. E ele então diz assim: se no mundo físico é assim que acontece, no mundo espiritual, também esse Jesus que eu ouvi falar dos feitos, ele tem autoridade no mundo espiritual para fazer aquilo que ele quiser. Porque ele é Senhor, e é essa mensagem que ele estava ouvindo através do testemunho de Jesus. Quando ele ouvia falar que as pessoas paralíticas começavam a andar, ele pensava assim: este homem tem poder no mundo espiritual para fazer os paralíticos andarem, porque nenhuma pessoa pode fazer, mas ele pode. Ele tem autoridade para isso. As pessoas que estavam endemoniadas eram libertas porque ele dava ordem aos demônios e os demônios saíam daquelas pessoas. E ele via, se este homem tem autoridade para mandar os demônios, os demônios lhe obedecem, então ele tem o poder que foi dado a ele no mundo espiritual para fazer o que bem quiser. E ele cria no Senhor Jesus. E ele começou a comparar aquilo que estava dentro do mundo físico com o mundo espiritual. E ele pôde crer que Jesus era poderoso para curar o seu criado. Então, a primeira coisa que ele viu, ele ouviu falar de Jesus. E ouça, quando nós ouvimos falar de Jesus, algo mudou na nossa vida. Cada um de nós tem uma experiência pessoal, mas quando nós ouvimos falar de Jesus, algo aconteceu na nossa vida. E quando alguém ouve falar de Jesus, ela nunca mais será a mesma pessoa. Se ela aceita a mensagem de Deus, se ela aceita o Evangelho, se ela aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mudará para o bem. Mas se ela rejeita, também sofrerá as consequências da rejeição, porque ela nunca mais será a mesma. Mas isso não compete a nós, saber o que vai acontecer com a pessoa. A nós compete falar de Jesus, contar dos feitos de Jesus, para que Ele, o Senhor, possa ter a oportunidade de abençoar a vida das pessoas. Esse centurião tinha tudo para poder dizer assim: olha, eu não quero saber, eu sei, eu ouvi, eu entendi, mas a fé que ele adquiriu, fez com que ele rompesse com todos os obstáculos que estavam à sua volta, porque ele pôde ver o poder de Deus. E quando Jesus disse assim, quando Marta e Maria, quando o seu irmão Lázaro morreu, e que Jesus foi lá para ressuscitar, Marta disse: Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias. E Jesus diz: eu já te disse que se você crer, verás o poder de Deus. Esse poder que vem da fé, que é adquirido pela fé, foi esse o poder, essa fé que operou na vida desse centurião. Ele olhou e disse assim: eu vou buscar ajuda. E ele procurou os anciãos da cidade, os anciãos judeus, e procurou, diz: vá falar com esse Jesus que tem o poder para transformar, para curar, para libertar, para trazer saúde, para fazer milagres, operar sinais e prodígios. Vai falar com ele que eu tenho um problema e eu preciso da sua ajuda. E ele pediu que os anciãos fossem até Jesus. Embora Jesus não tivesse nada a ver com os anciãos, mas Jesus, como judeu, sabia que aquele homem sabia, alguém poderia chegar até ao Senhor Jesus para falar com ele. E quando Jesus ouviu este convite para que fosse lá orar por ele, orar por aquele servo, a pedido desse centurião, Jesus se predispôs aí. Os judeus disseram assim: Senhor, olha, esse homem é digno
de que você atenda e conceda a esse pedido, porque ele é um homem bom, um homem generoso. É um homem que até com os seus próprios recursos construiu a sinagoga aqui de Cafarnaum. Foi ele com seus próprios esforços que nos construiu aqui o templo, a sinagoga em Cafarnaum. E Jesus diz, eu vou lá curar o servo deste homem. Não foi por causa da generosidade dele, foi por causa da fé. Porque quando Jesus ouviu dizer que aquele homem que não era judeu, embora os judeus rejeitassem esse trabalho, essa oferta, esse operar de Deus na vida deles, eles que conheciam Deus, os estrangeiros estavam procurando conhecer Jesus e crendo em Jesus Cristo. E Jesus disse, por causa da fé deste homem, eu vou lá ter com ele e vou curar o servo dele. E quando Jesus predispôs a ir à casa do centurião, ele mais uma vez surpreende a mim e surpreende até o próprio Senhor Jesus. Porque quando Jesus vai para a casa dele, ele soube que Jesus aceitou o convite, recebeu aquele pedido para ir orar pelo seu servo, para curar o seu servo, e Jesus estava indo para a casa dele. Quando Jesus estava saindo para ir para a casa dele, não sei se era um quarteirão, se era 2 quarteirões, não sei a distância, eu sei que ele soube que Jesus agora recebeu aquele pedido, estava indo à casa dele, ele mandou outros emissários. Agora mandou mais um dos seus criados, diz, vá lá e fala com ele, que ele não precisa vir na minha casa. E aqui está um grande exemplo de fé. Nós, por falta de fé, nós queremos fazer muitas vezes igual Tomé. Desculpa até a rima. Porque às vezes a falta de fé, mas não, eu tenho que ver, eu tenho que pegar. Diz que Tomé, quando os discípulos disseram assim, os seus colegas disseram que Jesus tinha, depois de ser ressurreto, tinha apresentado-se entre eles, tinha estado com ele no dia do culto deles, no primeiro dia da semana, Tomé diz, eu não acredito. Eu só passo a crer se eu ver com os meus olhos ainda tocar nos cravos, na marca dos cravos. Não acredito. Eu tenho que ver. Até virou um sinônimo de pessoas incrédulas. Tomé. Quando as pessoas dizem, deixa de ser incrédulo, parece Tomé, até um adjetivo pejorativo, quando a pessoa chama o outro de Tomé, porque chama de incrédulo. Jesus disse, Tomé, seja crente e não incrédulo, ou seja, creia, e diz, agora coloca aqui tua mão, coloca aqui o teu dedo aqui na marca dos cravos. E ele prostou-se perante o Senhor e diz, Senhor meu e Deus meu. Jesus diz, porque viste, agora crê. Bem-aventurado aqueles que não veem e creem. A fé desse centurião, ele não viu nada do que acontecera. Ele apenas ouviu falar de Jesus, mas no seu coração brotou aquela certeza de que Jesus poderia agir na vida dele, que Jesus poderia responder aos seus anseios. Talvez seja essa a sua necessidade. Talvez você tenha uma questão, talvez você tenha um problema, mas você não consegue crer que Jesus pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Mas nessa noite, preste atenção no que aconteceu na vida desse centurião, diante da solução que ele obteve através da sua fé. Diz que quando Jesus vai para a casa dele, ele manda lá o servo e diz, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Eu não quero que o Senhor venha na minha casa. Não é porque eu não quero recebê-lo, não estou preocupado, é porque eu não me sinto digno de estar diante de ti. Eu percebo que eu não sou uma pessoa digna de que Jesus entre na minha casa. Ele olhou para Jesus, a fé que ele obteve era tão grande que ele via a majestade e a glória de Deus e ele diz, eu não sou digno de estar diante dele. Eu não sou digno que ele entre na minha casa. E essa é a diferença entre alguém que crê no Senhor Jesus como sendo o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco, o Senhor Criador dos céus e da terra, o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Quando nós olhamos para Jesus e cremos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, nós nos rendemos perante Ele e nos humilhamos perante Ele. Não há lugar para soberba, não há lugar para arrogância, não há lugar para presunção diante do Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menor nós ficamos. E essa fé do centurião foi demonstrada com a sua atitude. Ele diz, eu não posso receber este homem na minha casa. E ele era um grande homem.
Esse centurião era uma pessoa que tinha autoridade, tinha poder, ele poderia, certamente naquela cidade era muito respeitada, mas ele considerava-se indigno de ter Jesus na sua casa, porque ele olhava para Jesus e a sua fé fazia ele crer que Jesus era o Deus Todo-Poderoso, o Messias dos israelitas, o Deus que veio salvar a humanidade. Ele acreditou naquilo que era falado a respeito de Jesus, enquanto muitos que tinham todo o dever e obrigação de crer em Jesus como seu Messias, como seu enviado, o Jesus, o Cristo deles, rejeitava, este centurião pôde crer que Jesus era o Messias. E ele disse assim, quando ele mandou Jesus falar, mandou os seus criados avisar Jesus que não era digno de que Jesus fosse na casa dele, ele creu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e ele disse assim, quando Jesus vai mais adiante, ele manda os seus criados dizer, diga a ele que eu não fui ter com ele, não é por desfeita. Eu não sou digno de que ele entre na minha casa e nem eu achei digno de estar diante dele, porque eu sei quem ele é. E eu sou um pobre, miserável pecador, e sei que ele é o Filho de Deus. Eu não posso estar diante dele. Não sou digno de estar diante dele. E quando Jesus ouviu a declaração daquele homem, sabendo que ele era uma pessoa que estava necessitada, nem era ele, era para um amigo seu, um criado seu. E vendo essa humildade, vendo essa atitude do coração deste homem, Jesus olhou para os seus discípulos, olhou para a multidão que estava do lado dele, porque aquele homem disse mais ainda, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Talvez o seu problema hoje, você que me ouve, através da internet, me perdoa, talvez até aqui presentemente, talvez o seu problema é que você acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para si. Talvez você ache que Deus tem o dever e a obrigação de cuidar de você, de fazer alguma coisa por ti, mas você ainda não parou para olhar a grandeza de Deus e a majestade de Deus. O dia que você se humilhar diante de Deus, a Bíblia diz, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Este homem tinha tudo para poder ser orgulhoso, vaidoso e até presunçoso, mas ele se humilhou diante de Deus. Ele sabia que Jesus era superior a ele. Ele sabia que Jesus podia fazer, mas ele sabia que ele não merecia e não tinha nada para poder exigir do Senhor. Ele apenas cria que Jesus era poderoso para operar. E essa é a diferença entre as pessoas que recebem a bênção de Deus e aquelas que não recebem. É porque as que recebem crê que Jesus é poderoso para fazer, mas não pensa que Jesus é obrigado a fazer. Há pessoas que fazem de Jesus um empregado dele. Dão ordem a Jesus, mandam em Jesus, embora enganados, porque Jesus não lhes obedece nem lhes ouve. Mas há pessoas que pensam que Jesus é empregado. Pensam que Jesus é obrigado. Ó, Senhor, hoje o Senhor vai ter que fazer isso e aquilo. Faça isso para mim, faça aquilo. Alguns dizem assim, se não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Rasga e vai comprar outra, porque Deus não é obrigado a fazer o que você quer. Deus não é obrigado a obedecer a você. Deus pode fazer por você por amor a ti, por compaixão, por misericórdia. Mas Deus não é obrigado a atender o seu pedido. Mas se você se humilhar diante de Deus, Deus ouve um coração contrito, um coração quebrantado. Deus não rejeita. E este homem era um homem que tinha tudo. Ele certamente chegava para os soldados dele e dizia assim, ei. E os soldados certamente levantavam, ainda mais aquele rigor do Império Romano. Certamente ele estava acostumado a dizer, ele chegava lá e disse, olha, ô soldado, faz favor, faça isso assim para mim. Olha, soldado, será que você poderia ficar de sentinela hoje? Será que você poderia hoje tomar conta ali, ficar naquela casita ali, ficar ali para tomar conta? Ou será que você poderia? Será que a sua mulher vai deixar? Será que você poderia conversar com a sua esposa ou com seus filhos para você ficar essa noite aqui no quartel, tomando conta aqui dessas guritas? Será que você poderia? Ele não queria saber, ele dizia assim, olha, hoje
vocês estão escalados para isso, para aquilo, e pronto, e acabou, e eles tinham que obedecer. Quem não obedecesse estava com a cabeça a risco. Mas ele, quando chegou diante de Deus, ele sabia que estava o superior dele ali, ele sabia que Jesus era superior, ele sabia que Jesus poderia ou não ouvir o seu pedido, tanto é que ele implorou para que Jesus pudesse trazer salvação para o seu criado. E diz que quando ele vai, diz: Senhor, eu não posso receber o Senhor na minha casa, eu sou um pobre pecador. Eu sou um homem miserável. Não é porque ele estava com vergonha da casa dele. Eu não posso, Jesus aqui na minha casa não tem as coisas compostas. Não, ele era um homem que certamente tinha uma das melhores casas de Cafarnaum. Era um homem com recursos. Certamente tinha lá, não tinha problema se alguém entrasse lá, se Jesus entrasse lá com as suas alpacas sujas de pó da terra e entrasse lá na casa dele. Depois ele certamente tinha criados para limpar, porque tem pessoas que não querem nem receber pessoas em casa com medo de sujar a casa. Tem pessoas, vai sujar, ainda mais se tiver o tapete, então, se tiver um tempo, mês de chuva, tem gente que diz: pelo amor de Deus, chegou a visita aí, agora vai sujar o tapete. Não foi por isso que ele não recebeu Jesus, é porque ele considerava indigno, ele considerava um pecador, sabia que não merecia estar diante do Senhor Jesus. E quando ele disse: eu não fui ter contigo, não fui buscá-lo, eu não fui procurá-lo, não é por arrogância. Não é por achar que o Senhor é obrigado a vir cuidar e atender o meu pedido. Eu não fui porque eu não me considerava digno de estar diante de ti. Eu não considerava digno de estar face a face contigo. Mas basta que o Senhor mande uma palavra. E o meu criado vai ficar curado. Porque eu sei o que é ordem. Eu sei o que é autoridade. Eu sei o que é ter poder, eu sei o que é mandar, eu sei o que é obedecer. Manda uma palavra, porque assim como eu no mundo físico tenho autoridade, o Senhor no mundo espiritual tem autoridade, porque eu creio que tu és o Filho de Deus. Manda uma só palavra e o meu servo vai ficar sarado. E Jesus, quando ouviu aquilo, olhou para os discípulos e disse assim: epa, espera aí, nem em Israel, aproveitou logo para dar uma pancada nos seus irmãos, que eram incrédulos. Ele diz: nem em Israel eu vi fé como essa. Ou seja, nem entre o povo de Deus, aqueles que estavam habilitados, digamos assim, para poder crer no meu poder, eu vi alguém crer dessa forma. Este homem acredita que não precisa. Alguns dizem assim: não, senhor, vai lá e pega o enfermo, esfrega na barriga dele, esfrega nos braços, esfrega nas pernas, unge com óleo, unge com azeite, faz alguma coisa, vira para um lado, vira para o outro, faça qualquer coisa, levanta, sacode o homem, faça qualquer situação para ver se ele cura. Este homem tinha tanta fé que diz: basta uma ordem tua, basta uma palavra tua e o meu criado vai ficar curado. E explicou por quê, que é outro assunto importantíssimo. Ele diz: eu creio assim, porque eu também sou homem sujeito a ordens. E quando lá o meu superior dá uma ordem a mim, ele não precisa nem de vir cá falar comigo pessoalmente. Ele manda aqui o recado, chega aqui o estafeta, diz: olha, hoje você tem que fazer isso, isso e aquilo, e eu vou cumprir. Mas eu também, da mesma forma que eu obedeço, eu tenho soldados ao meu comando. Eu digo assim: vocês vão para lá, vocês vão para aquela rua, vão para aquela, faça isso, faça aquilo, e eles fazem. Eu digo: olha, vem cá, e eles vêm. E também tem servos criados ao meu encargo. Quando eu digo assim: faça isso, eles fazem. Não faça isso, eles não fazem. Então basta que o Senhor dê uma palavra, porque eu creio que esse espírito de enfermidade que tem abatido o meu servo, o Senhor tem autoridade sobre ele e repreende com essa palavra. Mande apenas uma palavra e o meu servo vai ficar curado. E diz que Jesus ficou maravilhado. Essa fé, acreditar que Jesus pode fazer, maravilha o Senhor. E é a fé que é ouvida, é a fé que é respondida, é a fé que opera milagres, é a fé que age, porque nós sabemos que não havia recursos humanos, não estava baseado nas coisas humanas, era no poder de Deus. Este homem deu-nos um exemplo de que ele cria que Jesus era quem a Bíblia dizia ser, e o que as Escrituras diziam ser, o Messias, o Deus Todo-Poderoso. Nessa noite, este homem também poderia ter ficado alheio a todas essas coisas, poderia dizer assim: olha, eu creio que esse Jesus é o Jesus Todo-Poderoso que estão a dizer.
Mas como ele sabe de todas as coisas, certamente sabe que o meu servo está enfermo. E se ele é onisciente, ele certamente sabe que o meu servo está enfermo. Eu vou deixar. Se ele quiser, ele vem cá e cura o meu servo. Talvez esse pensamento tenha batido também no seu coração. Talvez você está pensando assim, se Deus é Deus, Deus sabe de todas as coisas, até vi dizer que Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, então se Deus sabe, ao dia que Deus quiser, a hora que Deus quiser, quando Deus quiser, Ele faz, eu não preciso fazer nada. Ouça, vou contrariar esse pensamento, porque Jesus ensinou o contrário. E ele até para poder ensinar isso, ele contou que existia numa cidade um juiz iníquo, um homem que não dava muito crédito às pessoas, e havia também naquela cidade uma viúva que tinha uma causa para ser julgada, e ela todos os dias ia lá na porta do juiz, e incomodar o juiz, todo dia chegava lá, Senhor, juiz, julga minha causa, e ele não queria ver. Um dia, para ficar livre dela, ele disse, eu vou julgar a causa dessa mulher, pelo menos ela me deixa em paz. E Jesus contou isso falando da necessidade de não desfalecermos na oração, de buscar o Senhor, buscar sempre, e não desfalecer. Então não fique sentado no seu lugar, não fique parado onde está. Se você precisa, se você tem uma necessidade, corra para os pés de Jesus, implore a sua bênção, rogue a sua cura, rogue a transformação, a libertação, a mudança da situação em que você está, porque você precisa e é você que tem que caminhar. Jesus está no seu lugar, Ele sabe da sua necessidade, mas Ele quer que você se aproxime dEle. Ele quer que você busque, Ele quer que você peça, Ele quer que você venha a Ele. Essa pessoa, ele entendeu isso. Ele diz, eu sei que Jesus sabe, porque ele acreditava que Jesus, até mandando uma palavra só, resolvia o problema dele. Mas ele sabia que ele precisava ir buscar o Senhor, e ele não mediu esforço. Ele mandou emissários, não foi porque não achava digno de estar diante do Senhor, mas mandou que fosse buscar e pedir ao Senhor para curar o seu servo. Nessa noite, você também pode receber a tua bênção, se você sair do seu lugar, este lugar de incredulidade, este lugar de indiferença, este lugar que você está, talvez numa situação contrária à vontade de Deus, num lugar que você talvez esteja prostrado diante do Senhor, mas diz assim, não, se Deus quiser, Deus faz, quando Deus quiser, Deus faz. Não, nessa noite, saia do teu lugar e vem diante do Senhor e diz, Senhor, eis-me aqui, eu preciso da tua bênção, eu não sou digno de receber, mas eu creio que tu podes fazer. E Deus pode resolver o seu problema, Deus pode mudar a sua vida. A cura para esse enfermo, quando Jesus falou assim, olha, vá, seja feito conforme a tua palavra. Jesus olhou para ele, este homem, eu não tenho outra coisa senão, até vou deixar isso registrado para ensinar os meus filhos. Eu vou deixar isso registrado para ensinar o meu povo que diferença faz uma fé genuína, uma fé que acredita, uma fé que crê quem eu sou. E diz a palavra de Deus que quando os servos voltaram, encontraram o criado, Jação, porque a palavra de Deus agiu na vida daquele homem. A fé daquele centurião fez com que Jesus abençoasse o seu servo. E nessa noite, eu quero dizer a você que nos ouve, você que nos assiste através da internet, você que está aqui presente, você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não tomou uma posição diante do Senhor, não tomou uma decisão, você que talvez está cocheando entre dois pensamentos, você que está em dúvida, você que está talvez inerte, ou talvez está até indiferente às coisas e continua na sua necessidade, nessa noite eu quero desafiá-lo a vir diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu preciso de uma bênção, eu preciso da resposta, eu preciso da cura, eu preciso da saúde, eu preciso da solução do meu problema, eu preciso de perdão para os meus pecados, eu preciso de ser restaurado, eu preciso de ser renovado, e eu sei que o Senhor pode me renovar, eu sei que o Senhor pode me transformar, eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode me libertar, eu sei que nessa noite, se eu confiar no Senhor, o Senhor pode agir na minha vida. Nessa noite, não fique inerte, não fique alheio a essa palavra, creia e receba a bênção de Deus na sua vida. Vamos ficar de pé, faz favor. A atitude humilde do centurião permitiu que a sua fé fosse colocada em prática. E tal atitude foi fundamental para a cura do seu servo enfermo.
Se ele continuar dizendo, eu creio, eu acredito, eu também tenho muita fé, mas continuasse lá, parado, ele não receberia a bênção de Deus na sua vida. E essa é a sua situação. Se você diz, eu creio, eu tenho fé, eu sei que pode, e você continua onde você está, e você não toma um passo de fé, não dá uma decisão, não vem ao Senhor, não aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você vai continuar no estado em que está. A fé, ela tem que ser prática. Quando você diz, eu creio, então você age de acordo com a sua fé. Se você crê que Deus pode perdoar os seus pecados, você dá um passo de fé. Você aceita o Senhor Jesus. Se você quer ter proteção na sua vida, você aceita o Senhor Jesus. Se você quer ter a direção de Deus na sua vida, você aceita o Senhor Jesus. Se você quer ter segurança para a sua vida, você aceita o Senhor Jesus. Se você quer ter a vida eterna, aceita o Senhor Jesus. Se você quer ter o teu nome escrito no livro da vida, aceita o Senhor Jesus. Se você quer ter o perdão para os seus pecados, para as suas transgressões, aceita o Senhor Jesus. Porque só Ele pode, só Ele tem o poder para perdoar pecados, só Ele tem poder para transformar a sua vida, só Ele pode escrever o seu nome no livro da vida, só Ele pode te levar para o céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então essa solução está diante de ti, mas depende de você tomar a sua decisão. Você que está aqui presente, enquanto nós vamos estar louvando ao Senhor, nós vamos estar orando por você também. Você na sua casa, você que nos assiste agora, onde quer que esteja, você que está aí, na sua casa, Deus também vai te atender aí, Deus vai te socorrer, mas você tem que tomar como exemplo a fé deste centurião. Ele não olhou para ele no sentido de pensar que ele tinha algum direito. Ele sabia que necessitava, e a sua humildade foi recompensada. Aqueles que se humilham serão exaltados. Então se humilhe diante do Senhor. Jesus demonstrou uma grande admiração pela atitude da fé do centurião, ao ponto de declarar que nem mesmo em Israel havia encontrado semelhante fé. Todas as vezes que alguém se aproxima de Jesus crendo no seu poder, na sua misericórdia e na sua compaixão, o milagre acontece. E nessa noite, Jesus quer operar o milagre na sua vida. Talvez você tenha batido em portas, talvez você já tenha andado para lá e para cá, e você talvez não tenha encontrado ainda a solução para o seu problema. Mas nessa noite, nós queremos propor que você dedique, você obedeça, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, entrega a sua situação, o seu problema na mão do Senhor, confia que Jesus vai operar na sua vida. Se tiver alguém aqui nessa noite, enquanto nós estivermos cantando, alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e deseja receber Jesus como seu Salvador, talvez você esteja a pensar assim, e me permita, neste momento, me permita dizer isso. Há muitas pessoas que têm tomado decisões erradas. Há pessoas que têm lutado, eu quero ter a bênção de Deus. Há muitas pessoas que desejam ter a bênção, nada de errado nisso. Pelo contrário, nós somos exortados a buscar a bênção de Deus. Mas a Bíblia também diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitas pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Mas nessa noite nós queremos inverter essa situação, queremos voltar para a Bíblia. A Bíblia diz que nós precisamos de ter o Senhor, o abençoador, porque a bênção seguirá. Nós precisamos de ter Jesus como Senhor da nossa vida, como nosso Salvador, mas como Senhor da nossa vida. E se você aceitar Jesus como Senhor e seu Salvador, a Bíblia diz, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então as consequências, as circunstâncias virão a partir da sua decisão. Não espere ser abençoado sem o abençoador, espere ter o abençoador, porque a bênção seguirá na sua vida. Primeiro, coloque Jesus na sua vida. E nessa noite, se há alguém aqui conosco que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, talvez seja esse o seu maior problema. Talvez o seu problema não seja a saúde física. Talvez o seu problema não seja a saúde emocional. Talvez o seu problema não seja financeiro. Talvez o seu problema não seja econômico. Talvez o seu problema não seja familiar. O teu problema pode ser você não ter Jesus como Senhor da sua vida. Porque aqueles que entregam a sua vida a Jesus, Jesus passa a ser Senhor da sua vida e dirige a sua vida e cuida da sua vida. E guarda e protege e está na direção da sua vida.
O mais importante é que você tenha Jesus na sua vida. E nessa noite, nós queremos convidar você a entregar o seu coração para Jesus. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero receber o Senhor como meu Salvador. Eu quero Jesus como meu Senhor. E certamente as demais coisas vão seguir na sua vida. Nós vamos estar louvando o Senhor. Enquanto nós louvamos, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos por si, nós vamos estar orando para que Deus possa confirmar essa sua decisão, que Deus possa perdoar os seus pecados, que Deus possa sarar a sua vida espiritual, que Deus possa transformar, que Deus possa escrever o seu nome no livro da vida. Vamos louvar ao Senhor. E você não fique aí, não fique preocupado. Ninguém vai estar olhando por você com crítica. Pelo contrário, nós estamos aqui para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para dizer: Senhor, muito obrigado, porque mais uma pessoa pôde desfrutar da tua bênção e da tua graça. E nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer essa obra gloriosa na vida de todos aqueles que se aproximam de ti. Então nós vamos estar orando ao Senhor.